Maravilha. Show, pessoal. Acho que a galera já tá conectando. Vamos iniciar então. Honrar o pessoal que chegou aí just in time, né? Sim, sempre. Show de bola. Galera, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Esse é o primeiro Masterclass de 2023 que nós estamos Que fazendo com a honra, Nutanix. Que que honra, né, honra, Marlão? que honra. Muito bom. E até dando uma continuidade, pessoal, para quem está conectando aqui pela primeira vez, aqui na Populous a gente sempre faz uma jornada das nossas lives, dos nossos masterclass, webinars, bootcamps. Todos eles são gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube. E esse masterclass de hoje, ele está dando continuação a uma live que nós fizemos há 2 meses atrás, falando muito de nuvem híbrida, né? E a pegada de hoje ela vai ser um pouco mais técnica, uma pegada mais demonstrativa. A gente vai trazer casos de uso, desafios que a gente entrega, que a gente enfrenta hoje na nossa estrutura de TI, né? Então, esse Masterclass é a continuação da live que nós fizemos há 2 meses atrás sobre nuvem híbrida. Então, para quem não assistiu, pode visitar nosso canal no YouTube. Todos os programas, bootcamps, treinamentos são gravados e disponibilizados lá. Então, fiquem à vontade de seguir lá o nosso canal, habilitar o sininho. Sempre tem material novo que a gente está publicando. Então, sem mais delongas, pessoal. Para quem não me conhece, me apresentando, eu sou o Gabriel Amorim, faço parte do time de pré-vendas aqui da Poplos. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso Marlão. Sempre errado, sempre errado. Bom dia, galera. Prazer aí estar mais uma sessão, né? Mais um webinar, mais um masterclass, mais um bate-papo descontraído aí. Sempre honrado de ser convidado. Maravilha, Obrigado. Marlão. Obrigado aí pela presença. Pessoal, antes de dar início, eu queria deixar alguns recados aqui para vocês. O primeiro é o nosso sorteio. Acho que é um dos principais assuntos aqui de Opa! hoje. A gente vai fazer um sorteio, pessoal, no final. Nós vamos sortear 3 prêmios. O primeiro lugar vai ganhar um carregador por indução, aquele 3 em 1. Dá para colocar o seu celular, o seu relógio, o seu fone. É bem bacana. E vai ganhar um kit Populous. O kit Populous é uma mochila com squeeze, nosso boné, o nosso mascote, caderno, tem bastante coisa. E o segundo e terceiro lugar também vai ganhar um kit Populous. Então, o primeiro ganha o carregador de indução 3 em 1 e o kit Populous, e o segundo e terceiro lugar vão ganhar ali o kit Populous, beleza? O nosso sorteio ele vai ser realizado no final desse Masterclass, mas nós temos alguns requisitos, né? Primeiro requisito, a gente precisa que vocês tirem um print ou um selfie ou uma foto que você está participando desse Masterclass, publique no LinkedIn e marque ali o perfil da Populous. O pessoal do marketing acabou de jogar aqui no chat exatamente o que vocês precisam fazer, né, para participar desse sorteio. Então, fazer uma publicação com as hashtags, né? Hashtag Masterclass Populous Nutanix e tem que estar seguindo o LinkedIn da Populous e marcar também o @Populous para que a gente acompanhe todas essas publicações e faça ali a seleção dos elegíveis ao sorteio, tá? Tem bastante gente que já participou desses programas, já sabe como funciona, mas para quem está participando hoje pela primeira vez, essa é a dinâmica do sorteio, tá, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Vamos iniciar então. Mais uma vez, obrigado e espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje. A gente vai falar de bastante coisa legal. Beleza? Bora, bora, bora. Vamos nessa, Marlão. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o Marlon, sou um dos pré-vendas da Nutanix, que atua aqui na região de São Paulo. Espero ter o prazer aí de bater um papo e conversar aí com vocês que entraram, tá? A ideia é essa mesmo, Gabizinho, que a gente possa ter um papo descontraído, né? E falar de temas aí que interessam a todos, que é como a gente pode ajudar aí nos desafios de nuvem, né? A gente teve aquele último bate-papo, né? Alguns meses atrás aí. Perfeito. Que a gente juntou uma série de temas, segurança, orquestração, e como a gente pode ajudar. A ideia é hoje a gente cair um pouquinho mais, né? E já que o tema é Masterclass, né?
Vamos começar a falar de algumas aulinhas aí de como a Nutanix pode ajudar. É um memezinho aí, mas, cara, é verdade, né? Quando vem o CIO aí com o budget do próximo ano, é meio uma pegada do Július, o pai do Cris, né? Do Todo Mundo Odeia o Cris. Para que gastar se a gente tem a opção de não gastar? Exato. A gente vai falar muito aí de FinOps hoje, que acho que é um tema que está bem atrelado aí às necessidades, né? Segurança, orquestração. E a gente vai seguir com alguns dados aí bem interessantes. Eu peguei, já que o tema é Masterclass, eu peguei uma aulinha, né? Mês de férias, mas vamos aproveitar aí para voltar na sala de aula. Porque a ideia é o seguinte, né? Por que esse tema é tão discutido, debatido e buscado no Google, no Gartner, no IDC, né? Porque gasto é a preocupação. Tudo que está atrelado ou em torno do gasto tem que ser bem revisado, né? Eu peguei uma apresentação do Gartner do ano passado, ela é bem recente, então, mostrando aí que qualquer organização que não se cuide, questão de fechar a torneirinha, né, vai gastar 25% a mais do que deveria, e aí existem alguns motivos, né? Quais são esses motivos, né, de gasto na nuvem? Por incrível que pareça, automação, né? A gente está cada vez mais aí voltado à inteligência artificial, chat GPT, automação e tudo mais. Mas o Gartner aponta um negócio bem interessante, que é o seguinte, né? A maioria dos erros que estão acontecendo e que virão aí, eles são consequências de erro de script. Por exemplo, o cara vai lá, scripta uma aplicação, coloca uma chamada recorrente de API na nuvem e fica lá chamando. No final, o que acontece? A nuvem vai lá e te tarifa por um call, por um get, por um put que você coloca lá na nuvem, né? Então, quando ele fala que vai vir mais de script, não puramente do teclado, quanto mais eu automatizo e quanto menos eu monitoro o que eu fiz de automação, onde esses erros vão gerar, né? Então, muito vai partir da automação e muito da complexidade de eu identificar, mapear, de eu aplicar uma sopa de letrinhas agora que está bem atrelada aí na mente de qualquer CIO, que é o FinOps, né? Como que eu junto finanças, operações voltada para um mundo de nuvem, como a gente pode ajudar, né? Então, o Gartner aponta que isso vai acontecer, né? Só que no mesmo relatório ele mostra como pode não acontecer, quais são os caminhos para a gente drivar e poder evitar consumos não desejados na nuvem, né? Um é a gente conseguir predizer o que vai gastar. Então, imagina que a gente está aqui, julho, uma ferramenta que eu possa ter a certeza ou, né, a direção de qual que vai ser. E com isso, poder direcionar um monte de estratégias financeiras que a gente possa fechar a torneirinha aí dos gastos das nuvens, né? Um outro ponto é o que ele chama de policy as a code, a gente forçar cada vez mais verificações em automações e criar políticas para que a gente possa se cercar. E provedores de serviço, aí a gente coloca todo mundo, a AWS, GCP, a Nutanix, a Populous, como provedores que irão apoiar o cliente final nessa jornada, né? Assim, de cada 10 clientes, 11 trazem esse problema de como a gente vai endereçar custos da nuvem. A gente brinca que custo da nuvem é que nem unha, né? Tem que aparar toda semana, ou deveria, né? Até olhei para mim aqui, eu aparei ontem. E aí a gente começa a falar de um monte de estratégia, né? E aí, na primeira pausa aí, a gente quer lançar uma enquete aí, pessoal, pensando nesse mundo, né, de FinOps, de automação, de consumo em cloud, quão preparada está a sua empresa para responder, né, rapidamente a todas essas mudanças. Encontrei um erro ou eu vi um gasto não previsto. Como que sua empresa ela age
e quais ferramentas aí, somando, né, vocês possuem para poder, de uma maneira ágil, responder e fechar a torneirinha das nuvens, né? Acho que o pessoal aí vai lançar a enquete, eles lançam aí, a gente vê alguns resultados, a gente vai avançando aqui, né? Maravilha. E já tem uma interação bem bacana aqui, Marlon, no chat. O Valdo mencionou, mas é caro a ferramenta, né? E nós, Populus, né, como integrador, né, em parceria sempre com a Nutanix, com o nosso fabricante, a gente tem alguns casos de uso bem interessantes. Quando a gente faz qualquer POC ou teste, uma prova de conceito de fato em nossos clientes, para essa vertente de FinOps, no caso a gente usa a solução Cust Governance da Nutanix ou o BIM, o antigo BIM, 99% dos casos a ferramenta ela já se pagou pelo próprio saving da POC. A partir do momento que a gente se conecta na nuvem do cliente, seja um Azure, AWS ou até mesmo seu ambiente on-premises Nutanix, automaticamente em um período ali de um mês de POC de teste, a solução ela já trouxe saving. Por exemplo, snapshots antigos, um IP público que está sendo atribuído a algumas VMs que não estão sendo utilizados, APIs, por exemplo, que o time de dev provisionou e está fazendo interação com o mundo externo e não está sendo mais utilizada. Então, assim, é muito raro, Ovaldo, a gente ter casos de que não encontra um saving de fato nessa solução. Porque a nuvem, imagine que você está numa floresta, né? Cheio de árvores e arbustos, para você se perder em um lugar, em um terreno que você não conhece, é muito fácil, né? Então você precisa ter um guia, você precisa ter o Tarzan ali dentro da floresta para te guiar no caminho certo. Então eu faço até uma analogia, né? A solução da Nutanix hoje é como se fosse o nosso Tarzan, guiando o nosso caminho para melhor estratégia para que a gente não se perca, né? Porque, de fato, quando a gente... Para onde foi essa parábola, hein? Né? Porque se a gente for fazer... você ia falar bússola, você já mandou um Tarzan. Não, o Tarzan, cara. Porque se a gente for olhar esse mundo híbrido, cara, administrar um ambiente dentro de casa, várias nuvens, cara, para você trazer isso no lado humano para cuidar disso, com certeza vai ter algum gap que você vai deixar passar. Com né? certeza. Você precisa de uma ferramenta para ajudar você aí no dia a dia. E aí, complementando a resposta, que acho que você foi bem demais, o BIM ele vai ser uma das ferramentas, né? Quando a gente fala de FinOps, a gente tem que lembrar que não é um produto único, mas é um conjunto de estratégias que a gente soma para a gente chegar do outro lado o mais eficiente possível, né? Então, hoje a gente vai falar de BIM, a gente vai falar de Security Center, a gente vai falar de Data Lens, sempre somando uma estratégia de segurança e de eficiência, de custo, de automação, para no final do dia a gente falar assim, legal, com uma visão de, por exemplo, um licenciamento único no Nutanix, eu consegui juntar uma série de estratégias e conseguir no final do dia o objetivo do FinOps, que é cada vez mais ser eficiente na visão das nuvens, tá? Então, Valdo, a gente vai falar de algumas delas e eu espero aí no final a gente conseguir responder a sua pergunta, tá? Lá no final você volta e fala pra gente, né? De novo, quais são os pontos de atenção? E aí, por isso que vocês vão entender que a gente não consegue falar de não existe um único produto que enderece FinOps, assim como não existe um único produto que enderece segurança, como não existe um único produto que enderece automação. Primeiro a gente tem que entender a maturidade da empresa, qual ponto você está, quantas nuvens utiliza, para a gente poder tomar algumas decisões para a gente entender. Independente dessas questões, a gente pode e deve elencar 3 pontos de atenção. O primeiro é a gente identificar quais são as aplicações vilãs, né? Quais são aquelas que elas vão consumir e vão trazer, na visão de custo e segurança, problemas para a nossa corporação, né? Para quem não sabe, pessoal, lá atrás a gente começou muito a Nutanix, né, com um conceito de nuvem privada. Hoje a gente fala muito mais de nuvem híbrida, né? Como a gente consegue navegar entre o on-premises e a nuvem pública.
para mim é o melhor caminho, né? Eu ter a escalabilidade de uma nuvem pública, mas também ter a segurança de uma nuvem privada para a gente poder transitar workloads conforme a sua necessidade. E aqui o Gartner ele aponta, fez uma comparação bem legal dos pontos de nuvem privada e nuvem pública. Né? O que a gente tem na nuvem privada? Né? A maioria das vezes a gente tem uma infra pré-paga. Hoje a gente tem opções de como consumo e pagar, fazer um true-up, por exemplo. Mas, por definição, a gente tem aquela ideia de comprar upfront e usar, né? Então, quando você compra uma coisa e você já tem, e o recurso vai esvairindo, né? Ele vai diminuindo, você vai enxugando o que dá, né? Enquanto você não fizer um upgrade na sua nuvem privada, você vai lá, apaga um volume, diminui, apaga uma VM, recua uma CPU, então você vai enxugando o que der, né? O custo é previsível, né? Ele é fácil de predizer. Você sabe o que está ali, você sabe quando vai renovar, o quanto isso vai custar. Quando a gente traz isso para uma questão de IT Ops, né? O foco sempre dentro de casa, evitar um downtime indesejado, né? Que uma aplicação caia, que bate na madeira, um prédio fique fora do ar. No mundo on-premise sempre foi essas preocupações. Na nuvem pública, as preocupações mudaram, né? Você paga por uso, né? Então você tenta conservar, o que a gente chama de conservar energia, usar o menos possível, o necessário mais ou menos possível, né? O custo é variável por vários motivos, dólar, inflação, mudança de instância. Então, você força o seu setor financeiro a trabalhar de uma forma reativa, né? Geralmente, ele sempre sabe do custo depois que aconteceu, que é ruim, né? Para qualquer ambiente. E aí, que eu acho que é a comparação mais interessante, né? O foco agora de IT Ops na nuvem pública é você evitar um uptime indesejado. É você não ter uma aplicação ligada na nuvem que você não precise. Por incrível que pareça, é a maioria dos custos que a gente tem na nuvem pública, né? Então, quando eu comparo com outro, a gente tem que entender e trazer o conceito de FinOps, que eu também tenho que olhar para a nuvem privada, uma questão de gerência e eficiência de custo, que são focos diferentes e eu tenho que me preocupar com coisas diferentes. Né? Com certeza. Faz sentido? Faz demais. Isso é um ponto interessante, Marlon, porque a partir do momento que ele descobre esse custo desnecessário, quando ele descobriu isso? 1 ano depois, 6 meses depois, 4 meses depois? Porque se imaginar, poxa, você descobriu 1 ano esse custo indesejado, você pagou 12 meses desnecessariamente. Então, ou seja, 1 mês que você não está tendo essa visibilidade, ele vai continuar no mês seguinte. Pô, você não está olhando para isso. Segundo mês, ele vem de novo. Terceiro mês, mais uma vez. E aí é uma bola de neve, de fato. É uma bola né? de neve. E aí vai acumulando aquilo. Por isso, esse insight bacana, a gente conseguir ter essa visibilidade lá na frente. Não, Boa. Show de bola. E aí, que aí é um conceito relativamente não novo, né? Mas que a gente não focava muito. Como que eu identifico um uptime que eu não desejo, né? Isso é totalmente, se a gente for pensar numa estrutura média para grande, é bem difícil, né? A gente separa aqui em 3 pilares. Recursos que a gente negligencia, né? É muito comum, por exemplo, a empresa ter o time de dev, às vezes, numa parte on-premises, você tem uma certa complexidade. É comum eu ouvir, eu demoro 1 semana, 2 semanas para entregar um workload. O cara de dev não vai esperar. Ele vai lá, vai passar o cartão e ele vai para a nuvem, né? Isso acarreta várias coisas, eu planejei esse recurso na nuvem, ele foi no melhor tamanho de camisa, que a gente chama do t-shirt. Essa instância ela está dentro do padrão de segurança da companhia, né? Quando ele não utilizar mais, porque a gente tem esse conceito ou essa ideia de que dev é muito teste, refresh,
reciclar, testar e voltar, mas quando ele não precisar daquela aplicação, vai ter a preocupação de passar a régua, desligar. Tem muita coisa que fica ligada lá, num tamanho que não é o ideal, maior do que precisava, e tá tarifando uma bandeira 2 porque continua lá ligada e ninguém viu, né? Um segundo ponto desse uptime é erro de automação. Ou um script, um erro no script, ou uma chamada recorrente de API. Faz um tempinho já que eu li uma matéria. Milhões de dólares uma empresa, porque um script ficou fazendo uma chamada recorrente de API e ninguém viu, né? A nuvem te tarifa por isso. Como você identifica? Como você identifica no script e como você identifica isso um custo direto na sua nuvem, né? E por último, eventos externos, né? Um ataque de DDoS, a gente chama de spike, né? Uma aplicação que está lá batendo 100%, por conta de qualquer evento aí, e acaba gerando um custo que a gente não desejava, né? E aí a gente avança para, tá bom, isso daqui ficou ligado, o que está impactando? É o que você falou, eu vou identificar daqui 1 mês, 6, 12, isso impacta no fluxo de caixa, né? Pagamentos indesejados, porque você gastou, você tem que pagar. Uma outra coisa é você apontar um canhão de especialistas que, ao invés de ficarem ali olhando para inovação, os caras estão apagando incêndio, tentando diminuir essa conta na nuvem, né? Então você pega lá seus melhores e tenta, no incêndio, ficar tentando diminuir esse custo. E nuvem não vem com a policy de seguro, né? Aconteceu um sequestro, aconteceu um vazamento, meu amigo, so sorry. Então, tudo isso, acho que a nuvem pública veio a nos ensinar o que olhar, como se preocupar e qual tipo de impacto isso pode gerar. A gente até pegou um caso recentemente, Marlon, de um cliente que teve uma senha exposta para o acesso da nuvem dele. Ele não tinha duplo fator de autenticação. Tá bom. O hacker invadiu a nuvem com a credencial, provisionou uma estrutura de servidores lá dentro e usou a própria nuvem, a própria tenant dele para fazer ataque em outros ambientes. Então, assim, a gente... os hackers estão criativos, cara. Sim, né? Se for olhar, a possibilidade de ataque hoje tá extremamente criativa, né? A gente tem vários casos aí no mercado que aconteceu dessa magnitude. Então, você ter um aspecto de uma solução que te traga thresholds, visibilidade rápida de qualquer anomalia voltada à segurança, de qualquer provisionamento que você não planejou, que não está dentro do seu escopo, você criar thresholds, alertas, poxa, eu vou limitar aqui essa tenant para tantas máquinas, para tanto CPU, para tanto de memória. Então, é bacana a gente ter esses casos de uso de mercado e como a gente vai atender isso lá na frente, né? Não, show de bola. Infelizmente, é um caso real e existem vários outros, né? Um segundo ponto é a gente conseguir aplicar os princípios de resiliência de custos na nuvem, né? E para isso a gente tem que entender alguns fatores, né? Existe um risco de segurança, sim, enorme, como você apontou. Como a gente responde a isso? Quão preparado a empresa está? E aí a empresa é tudo. Hoje o CISO ele tomou uma importância que há 10 anos atrás ele não tinha, né? Então, muitas vezes o budget de TI é virado para uma área de segurança, porque o custo de você ter um dado sequestrado é enorme, de você estar parado é enorme, né? Então, a gente tem que ter muito claro, não é pensar que não vai acontecer, é você estar preparado para que quando acontecer, quais ações você vai tomar. Não ficar que nem o urso do pica-pau correndo de um lado para o outro, tentando entender, né? Então, a gente tem uma esteirinha aqui, que o primeiro ponto você tem que estar preparado, você tem que se planejar
para isso. E como você vai se planejar, se preparar? Você vai treinar, você vai ter um plano de resposta para quando um risco acontecer. Aquela história, né? Esperar o melhor e se preparar para o pior. É isso daqui que a gente está falando, tá, pessoal? É ter um plano de resposta e você ter um assessment, uma análise de risco, né? Que seja, não é uma a cada 4 anos, a cada Copa do Mundo. É ter esse assessment recorrente para você entender como você está preparado e o quão preparado você está. Vai estar preparado para tudo? Não, mas você consegue se preparar para a maioria dos riscos conhecidos, né? O segundo ponto, e aí nesse plano, é como você vai reagir, né? Aconteceu, você tem lá um indício de risco, é um alerta, está confirmado? Se não está, legal, mas se está, como você vai engajar, né? É o ponto de você levar a sério qualquer indício que possa acontecer de ataque dentro da sua casa, independente se está dentro de casa ou na nuvem, né? É você agir rapidamente, né? Você conseguir recuperar, é você analisar, é você conter, né? E você ter uma estratégia de recuperação. E eu vou dar um exemplo aqui. Por que eu falei que não é um produto único, e sim um conjunto de estratégia? A gente tem a estratégia de backup, a gente poder recuperar um dado. Quanto tempo demora um backup full, né? Tempo de você identificar, agir e tomar a decisão que você tem que recuperar um ambiente. Backup full que você fez agora, ele já é 6 horas de idade. Já é antigo, né? Tem uma estratégia mais eficiente? Como está o seu BIA, né, seu plano de continuidade de negócio? Você replica esse dado para um segundo site? Você tem algo básico que é snapshot, né? Então, assim, são coisas que vai entre estratégia de segurança, de infra, de FinOps, de Dev, para você se proteger. E aí o último passo é você se adaptar, né? Aconteceu, você se recuperou, qual foi a causa raiz? Qual lição você aprendeu, né? Como você vai montar o relatório de incidente? Quem são as pessoas que vão analisar e vão retroalimentar essa cadeia, né? Porque nessa hora é importante você identificar onde foi o erro, mas muito melhor ou muito mais importante é você corrigir esse erro o mais rápido possível, né? Faz sentido? O pessoal tá... Show, faz total sentido. O pessoal finalizou aqui a resposta da enquete, eu até fiquei Legal. surpreso. A gente teve 21 respostas. 17 disseram que estão preparados para os desafios e 4 falaram que não estão preparados. Eu até achei que esse número ia ser mais equilibrado, mas interessante bem olhar interessante. que muitos de vocês já estão, de fato, estruturando uma jornada para atender todos esses pontos de mudança, de desafios que vão surgindo ao longo do tempo, né? Não, ótimo. E obrigado aí por compartilharem, pessoal. A ideia é essa mesmo, né? Que a gente possa interagir e aprender até com vocês também, né? E aí nessa parte de segurança, de risco, né? Que a gente vai começar a falar, porque lembra, lá no começo o que o Gartner fala? Um dos pontos de atenção são os eventos externos, né? Que podem e vão impactar no seu fluxo financeiro, porque você pode ter um ataque, você pode ter uma mudança, uma anomalia dentro do seu padrão de consumo. E aqui é onde a gente vai começar a parte do Masterclass, né? Deixa eu só dar um refresh. Tá aparecendo aí, né? Opa, foi. Quem não conhece, pessoal, isso daqui é a carinha do que a gente chama do Nutanix Security Center. Ele é uma solução voltada multinuvem, né? Eu posso plugar uma AWS, eu posso plugar uma Azure, eu posso plugar o próprio Nutanix aqui. E a gente vai trabalhar em alguns pilares nesse cara, né?
um primeiro pilar que eu gosto de mostrar, imagina o seguinte, a gente está provavelmente aqui falando com várias verticais, né? A gente está falando com clientes de finança, com clientes de saúde, com clientes do financeiro, varejo. Cada pilar ou cada vertical dessa provavelmente segue ou deveria seguir um padrão de compliance de mercado, né? Um IPA para healthcare, um PCI para finanças. Quem não segue, a gente pode falar de GDPR ou o famoso LGPD aqui no Brasil. Então, o que essa solução faz, uma vez que eu pluguei a minha nuvem, eu pluguei o meu ambiente on-premises da Nutanix, é olhar para cada compliance desse e começar a varrer o ambiente em real time para entender o seguinte, baseado num score de 0 a 100, em todas essas linhas que eu vou varrer, quão seguro você está, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o NIST, que é um dos mais conhecidos aqui, e ele começar a mostrar para mim linhas de falar assim, tá bom, como que você está um acesso de replicação de um dado. Esse dado existe em 2 lugares, que é um dos padrões do NIST, né? Que eu estava falando. Está lá no meu plano de continuidade de negócio. Eu tenho que ter a réplica desse dado em outro site para uma rápida recuperação. Como está meu ambiente de backup? Então, ele vai varrendo aqui, identificando possíveis brechas para falar o seguinte: você tem 32 VMs no seu ambiente que não tem um sistema de proteção. Tem casos de clientes que foram atacados, eles tiveram uma rápida recuperação porque eles simplesmente foram lá na solução do Nutanix e recuperaram um snapshot de meia hora atrás, de 1 minuto atrás. Agora imagina, você tem a solução, você é atacado, você vai recuperar de forma rápida, mas alguém esqueceu de criar uma política de proteção. De novo, né? Automação. Na automação, na criação da sua aplicação, não tinha algo básico que é atrelar a uma política de snapshot dentro do Nutanix. Assim, como você vai explicar isso para o CISO, CIO, que isso foi um erro humano, ou né, um erro de script, e você perdeu milhões por estar parado, né? Então, isso é fantástico, Marlon, porque eu não tenho dúvidas aqui. Eu acho que até uma interação que vocês podem mandar no chat, com certeza alguém passou por um momento parecido de, poxa, a empresa está passando por uma auditoria, vamos receber aqui os auditores, o time de TI começa naquela loucura, cara, varre tudo, vê se eu estou dentro dos compliances, ou seja, é sempre uma ação humana ali, né? Você investigar os seus sistemas, o acesso, o duplo fator, poxa, todo o meu ambiente tem backup, está sendo enviado para outra nuvem, outro data center. Então, é interessante ver isso porque é uma ferramenta que, em cima de inteligência artificial e machine learning, está te apontando aquilo automaticamente, né? Poxa, tá vendo essas 32 VMs? Você não tem backup. Você atribui um backup para elas. Bacana. Exatamente isso. Então, assim, é um dos pilares do Security Central que podem apoiar numa estratégia de FinOps, porque, de novo, né? FinOps é um conjunto de estratégias. Segurança é um dos pilares de estratégias do FinOps, e a gente começa a falar de como que, de maneira simples, eu consigo apoiar, né? Um outro pilar que eu acho bem bacana do Security Central ele proativamente trabalha para detectar falhas de configuração, que a gente estava falando, né? Como que eu identifico fácil uma falha no meu script? E ele conseguir entender, através de machine learning, que você falou, qual que é o comportamento de uma aplicação para que qualquer alteração que aconteça nele, ele listar isso como uma eventual brecha de segurança, né? Então, aqui, a gente olha muito, né? O que a gente chama aí de problemas de configuração, que são exatamente esses pontos, né? Eu não tenho uma política de segurança.
Eu tenho um padrão aberto de senha, então eu não trabalhei com RBAC. Eu tenho um possível problema aqui com STIG, olhando para uma aplicação que está rodando dentro do meu ambiente, seja dentro de casa ou seja na AWS, na Azure, né? Mas o ponto aqui que me fascina dentro do Security Central é a gente conseguir, de uma maneira proativa, um ambiente aqui, entender anomalias de comportamento, né? Aqui, por exemplo, ele mostrando para mim que a gente tem alguns usuários dentro da minha nuvem AWS que estão com um padrão de login diferente do que eles tiveram nos últimos 30 dias, né? E aí aqui ele pode listar quem se conectou, por exemplo, uma vez na semana, mas só na última se conectou 5. Quem está tentando se logar, mas está errando a senha. Quais são os eventos associados a esse login, né? A gente falou de, por exemplo, lá o Gartner aponta a DDoS pode ser um fator que vai me consumir dinheiro por um eventual ataque na nuvem que eu não estava planejando, né? A ferramenta ela consegue analisar o comportamento de uma aplicação. Dá um exemplo aqui. Uma aplicação ela tinha um consumo de 100 megabytes por segundo. No meio do dia, ela teve um pico de 900. O que isso daqui pode ser? Então, ele vai me detectar como um potencial ataque de DDoS, de scan na minha porta. Proativamente, eu estou olhando para o meu ambiente e mostrando que algo pode estar acontecendo comparando com o padrão de anomalia que a gente tem. Então, eu troquei aqui, por exemplo, para Azure, erro de chave, que é difícil, né? Aplicações que estão com porta aberta para IP público. E aí ele começa a listar uma série de eventos aqui, que isso daqui no mundo tradicional são extremamente difíceis, né, de se detectar e de se logar, né? Então, esse segundo pilar do Security Central é a gente conseguir proativamente identificar uma série de desvios de padrões de segurança. E no cafezinho da manhã, a primeira coisa que você vê tomando um café é um mapa termal que está acontecendo. Então, tem coisas aqui que ele identificou, mas são de baixa criticidade. Por exemplo, aqui, eu tenho uma instância que ele está sem uma proteção de DDoS. Que aplicação é essa? Por quê? Né? Qual que é o impacto dessa aplicação? Ela está isolada? Uma série de coisas que ele vai identificando e mostrando para a gente. Então, para mim, esse segundo pilar, ele traz um benefício enorme. Né? Real, incrível, Marlon. E um ponto interessante, né, que mostra que a Nutanix ela está evoluindo muito. Demais. 100% SaaS essa solução, né? 100% SaaS. 100% não preciso ter nada provisionado dentro de casa, subir o ambiente, nada configurado. É uma plataforma SaaS que já está pronta e a partir do momento que você conecta com as suas nuvens, com o seu ambiente on-premise, ele já começa a gerar insights e ajudar você a mapear tudo isso, né? Incrível. É isso mesmo. É isso mesmo. E o terceiro pilar, que aí é voltado mais para o mundo on-premises da Nutanix, né? É a gente conseguir de uma forma bem visual. Dá um clique aqui. Bem visual, entender o que está acontecendo de conversas, né? Entre aplicações. Então, a gente falar o seguinte, né? Quem está conversando? Com quem? Por quê? Né? A gente olhar numa visão histórica. Tá bom, o que a gente estava mostrando ali, né? Ou Gartner apontou. Quando acontecer, eu tenho que agir, né? Como que eu vou agir? Às vezes olhando para trás.
Imagina uma ferramenta que eu consigo falar quem conversou com quem até 30 dias atrás, né? 1 hora atrás, 6, 30 dias atrás. Porque às vezes um ataque pode ter acontecido há um dia atrás, só que agora ele, né, ficou lá no modo hibernado, mas eu consigo olhar numa visão histórica e entender, né? E aí esse mapa, ele vai me ajudar no seguinte ponto, né? A gente quer criar o que eu brinco, que são as cascas de cebola. Quero proteger o meu dado, que é a coisa mais importante para mim, e aí em volta desse dado eu vou criando cascas de proteção, de segurança, como se fosse uma cebola. Quanto mais casca, mais seguro tá o meu dado para poder proteger. E aqui eu estou falando do seguinte, eu tenho uma aplicação, 3 camadas, banco de dados, web server e proxy. Nem todo mundo tem que falar com todo mundo, né? Quem tem que conversar com o banco? Quem tem que conversar com o banco é o, vamos dizer assim, é o DBA e o proxy, e o web server. Eu crio uma regra de microsegmentação, olhando se faz sentido dentro desse mapa, e o banco só conversa com o web server na porta tal, no protocolo tal, e mais ninguém. É a estratégia de Zero Trust. Eu bloqueio tudo e só permito a comunicação do banco com o web server, do web server para o proxy. Do proxy eu saio para o meu firewall de borda externa, e vou criando essas cascas. Então, quando a gente volta lá e o Circuit Center mostra um mapa que fala que determinada VM não tem uma política de proteção, ele está falando assim, você não isolou essa aplicação, ela fala com todo mundo. Se ela falar com todo mundo, ela pode ser atacada por todo mundo, né? Se eu isolei ela e falei com quem ela pode conversar e quem pode conversar com ela, é mais uma estratégia que está me protegendo dentro desse ambiente, né? Então, esses são os pilares do Security Central, como a gente começa a ajudar no que o Gartner indica, como proativamente você conseguir ter assessments de segurança para saber e depois averiguar o que pode ter acontecido de uma forma rápida com um clique. Ele sempre foi a nossa filosofia. Eu acho fantástico a analogia que você faz com a casca de cebola, Marlon, porque só aqui no Security Center a gente consegue encontrar umas 10 cascas, digamos assim. É a cebola do Outback. A cebola do Outback. Porque se a gente for analisar hoje um ataque cibernético, ele tem toda uma origem, né? Poxa, até o hacker ele chegar numa máquina, contaminar com ransomware e espalhar aquilo lateralmente, ele tentou fazer um acesso com uma credencial em um servidor específico, em um serviço específico, ou seja, tem uma jornada. Sim. Então, se a gente olhar o que o Security Center consegue trazer de informação para a gente, tudo em cima de alertas. Por exemplo, poxa, tem um usuário aqui que está tentando fazer acessos e errou a senha 5 vezes. Ou seja, o Security Center ele faz uma análise de comportamento. Esse usuário do Marlon não é um padrão dele errar 5 vezes a senha consecutivamente, sendo que ele não alterou. Ou seja, essa tentativa veio de um IP, de uma região específica. Esse é o primeiro ponto, né? Depois o hacker, ele conseguiu quebrar a senha, conseguiu se conectar e invadiu uma máquina. Poxa, mas eu tenho uma regra de segmentação. Ele contaminou aquela máquina. Exato. Eu tenho uma política de isolamento, definindo a porta com quem eu converso, ou seja, criando cascas de proteção para que meu ambiente sempre esteja seguro dentro dessa estratégia de proteção. Muito bom. Uma forma que eu não conseguiria. Que isso, né? E aí, voltando para cá, né? Aqui a gente focou muito na aplicação, né? Mas muitas vezes, onde um ataque está acontecendo é na camada do dado, né? E aí eu falo de um dado que uma aplicação gerou, que um usuário gerou, ou que um ransomware gerou através de algo malicioso, né? E quando a gente vê essa parte de segurança do dado e governança numa visão Nutanix, e aí a gente vai falar das soluções de armazenamento da Nutanix dentro de um ambiente on-premises ou da nuvem, a gente vê que a Nutanix, ela, nos últimos anos, focou muito em trazer essa estratégia que o Gartner aponta de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar
uma estratégia muito forte de desenvolver estratégias de solução para que a gente possa atacar, seja identificar de uma forma rápida, proativamente a gente ficar listando uma série de fatores, né? Seja na proteção desse dado, na imutabilidade do dado, seja a gente conseguir hoje ter quase 5 mil assinaturas de ransomware conhecido que é o autobloqueio. Eu consegui gerar relatórios voltados ao dado para eu saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Para quem não conhece, pessoal, o Nutanix Files é uma solução NAS da Nutanix, que a gente consegue prover ali um SMB, CIFS, um NFS, seja para um usuário final, seja para uma aplicação. Só que em cima dele, a Nutanix foi lá e construiu uma estratégia de segurança, né? Porque eu não quero ser só escalável, ser performático, de entregar um share para um usuário final ou uma aplicação. Eu quero saber o que está acontecendo lá dentro, né? Eu quero saber quem está tentando acessar um arquivo que não tem permissão, que pode ser um potencial ataque, quem fez, quando fez, da onde fez, né? Qual que é a idade daquele arquivo, qual que é o padrão de comportamento daquele usuário daquele arquivo, né? E uma vez que eu ou identifiquei que é uma assinatura que eu conheça, ou, né? Que aí é uma outra funcionalidade, que eu tenha identificado que um arquivo ele não é uma assinatura que eu conheço, mas ele se comporta como um ransom, eu startar uma cadeia de ações que não dependem de ação humana, como, por exemplo, detectar um padrão de ransom, isolar aquele arquivo, isolar o usuário, isolar aquela estação, né? Ter uma política de bloqueio, ter uma política de snapshot on demand, identifiquei a solução, tiro uma foto ali para congelar, antes que ele possa se propagar para outros arquivos, né? E mostrar um plano de recuperação de uma forma automatizada voltada para o dado final. Né? Então, o que a gente vai ver aqui, a gente olhou, o Security Center ele tem uma visão holística do ambiente como um todo, mas o que a gente começa a ver num dado ou numa solução voltada a um dado final, né? O que a gente chama do Nutanix Data Lens, é a gente conseguir ir direto onde existe uma sensibilidade maior, né, onde eu quero proteger, o novo petróleo, que é o meu dado, eu consegui dar uma série de insights, de novo, né? Você tomando cafezinho, olhando aqui uma tela que começa a te indicar um monte de coisa que está acontecendo ali no seu ambiente de dados, né? Numa estratégia, e aí saber quem está tentando fazer um ataque ou tendo um comportamento anormal, né? Qual que é o usuário, o que ele fez, o que ele está aprontando, e olhar isso, por exemplo, nos últimos 12 meses para você entender o padrão de comportamento de um usuário, de um arquivo, de uma pasta, né? Saber o que está acontecendo, você conseguir olhar, e aí a gente está falando de novo de FinOps, né? Eu quero manter o dado próximo da minha aplicação. Então, se minha aplicação, hoje, vamos pensar numa estratégia de IoT, né? Eu quero gerar um dado, esse dado pode ser qualquer coisa, pode ser o meu drone, pode ser, sei lá, dá um outro exemplo aí, o Gabs. Pode ser uma coleta que eu fiz num totem, né, via Bluetooth. Ou até para o setor de indústria, um relógio digital de medição. Um relógio digital de medição, que eu quero fazer o quê? Gerar uma informação e eu vou armazenar. Será que faz sentido, se eu quero processar essa informação? O IoT está aqui, ele gera, eu espero subir na nuvem, aí a gente vai falar de latência, de um monte de coisa, tem lugar ainda que eu estou falando de satélite, né? Subir para processar, eu quero algo real time, montar uma estrutura de dados baseada aqui numa solução Nutanix, gerar esse dado próximo da minha aplicação, processar ela já dentro, bem próximo da minha aplicação, extrair o valor, depois que eu extrair o valor, sim, subir esse dado e centralizar, se for a estratégia, né? Então, o que a gente faz aqui com o Data Lens, eu tenho uma nuvem de dados no Nutanix, esse dado ele fica próximo da aplicação enquanto fizer sentido, e depois, quando esse dado envelhecer, por exemplo, e eu não precisar mais processar, mas precisar reter ele,
Eu crio uma estratégia, falo assim, ó, daqui 6 meses você tieriza para o Grayson e deixa ele lá. Excelente, Né? muito Então, bom. a solução está cuidando disso. E aí eu consigo mostrar eventuais savings. De novo, a gente está falando de FinOps, né, pessoal? Por que eu estou falando de tierização? Eu mantenho aqui quando faz sentido, mando para a nuvem quando faz sentido, uma visão da aplicação e numa visão de custo. Né? Quão mais performático é você, extraindo valor já onde o dado nasceu. Então, essa é a ideia. Né? Eu consegui montar essas nuvens de uma forma estratégica. E aí, esse é um dado de FinOps. Um outro dado de FinOps, a gente falando aqui de proteção, né? Quão rápido eu estou preparado para responder um eventual evento externo, como um ataque, é olhar o seguinte: eu tenho hoje quase 4.500 assinaturas de ransomware que eu conheço. Eu tenho um machine learning que entende um arquivo que não está na lista, mas que ele se comporte como um ransomware. E aí eu posso ter e devo ações que ele vai tomar proativamente na detecção de um ataque. O arquivo ele não está na minha assinatura, ele se comportou como um ransomware. O que eu vou fazer? Vou bloquear o IP, vou bloquear o usuário, eu vou tirar um snapshot on demand quando ele fizer. É uma cadeia ou uma esteira que não depende de ação humana, que está dentro da visão do Gartner de responda rápido, né? Às vezes é melhor você isolar num falso positivo, né? E deixar o usuário reclamar do que você deixar a coisa acontecer, se espalhar. E aí a gente está olhando aqui, de novo, pessoal, ação final, usuário final, que está lá gerando um dado, uma aplicação, um ataque malicioso, identifiquei de forma proativa, machine learning se comportou, tomei uma série de ações pré-automatizadas aqui, isolei o meu problema e bora. Agora é aquele último passo de você olhar para trás, por que esse usuário conseguiu acesso, fazer uma análise. E aí você pode ter, e deve também, né, ter uma estratégia de poder ter um relatório, de criar um demand de tudo que aconteceu, né? Como aconteceu, qual foi a ação de qual usuário, você conseguir extrair um valor e trazer para sua corporação uma série de assessments e planos de recuperação de uma forma bem proativa, né? Faz Show, sentido? perfeito. Então, assim, a gente falou de segurança, a gente falou de machine learning, de como eu respondo rápido na questão de segurança, mas agora vem vamos falar assim, o quente do FinOps, né? Que é como a gente consegue ajudar em técnicas de construção na resiliência de custo. Porque, assim, você segurar o seu ambiente da onde a gente tem que sair, é o baseline. Né? A gente mostrou aqui que com o Nutanix eu posso olhar tanto para a aplicação quanto para o dado final e ter estratégias de segurança que proativamente vão me ajudar a identificar potenciais riscos de segurança. Mas agora a gente vai falar de técnicas de redução de custo. Agora é a escolinha de FinOps Nutanix, né? Primeiro a gente tem que mapear, né? O que a gente vai mapear aqui, pessoal? Se a gente for olhar, principalmente na nuvem pública, né? As aplicações que estão lá, a gente consegue dividir ela em 4 quadrantes e 3 principais que a gente tem que olhar, né? O que vai ser esses quadrantes aqui? Primeiro, a gente tem que ter uma linha que é a vertical. Qual que é a maturidade de quem está operando a nuvem, né? É baixa, é alta? Qual que é o nível de controle que você tem? E qual que e aí o nível mais alto dessa vertical, qual que é a quantidade de mudanças que acontecem nesse ambiente? Porque assim, se um ambiente ele é previsível, e a palavra já diz, dificilmente você tem que voltar e ajustar. Porque é aquela aplicação. Agora imagina o seguinte, eu tenho uma aplicação que ela é elástica, ela me atende, por exemplo, num Black Friday.
como que eu escalo ela? Eu geralmente tenho que testar ela várias vezes antes do evento, porque eu não vou deixar para, né? Ou não deveria deixar, é para fazer um teste, né, no Black Friday. Então, isso envolve dev, envolve QA, envolve sustentação. Às vezes eu tenho esse ambiente replicado 3, 4 vezes, né? Qual que é a maturidade de quem está operando esses testes? Quantas mudanças eu faço antes de ir no Go Live, né? Então, se esse ambiente eu tenho uma taxa de alteração muito grande, mas é um consumo pequeno, né? É uma aplicação ali que consome pouco, muitas vezes eu tenho que só otimizar, né? Se eu tenho um ambiente que ele tem a maturidade, ela está ali baixa, né? Então eu tenho um time novo, só que é uma aplicação que ela impacta muito no negócio, já é o eixo vertical. Eu tenho que ficar olhando ela, eu tenho que ficar com uma lupa para ver se vai acontecer. Agora, se eu somo, né, que é o extremo, se eu tenho um ambiente que tem uma quantidade alta de mudança, a aplicação, ela impacta bastante no negócio. Vamos voltar na ideia do Black Friday, que eu acho que é o mais simples. Eu altero muito e 1 hora parado no Black Friday vai me trazer um prejuízo de milhões. Cara, essa é a zona de combate. É essa aplicação que a gente vai começar a olhar e identificar como que a gente pode ajustar, e aí a gente vai falar de algumas outras métricas de redução, né? A primeira é reduzir, né? Às vezes, como é a mesma coisa quando a gente vai naquele hotel all inclusive, né? No primeiro dia é uma desgraça, né? Tem tudo disponível, é bebida, é cachaça, é comida, é doce. O que você faz? É fartura, você fala assim, eu vou me acabar aqui, né? Até você chegar no segundo dia e saber que, né? Você é um ser finito. E você fala, não, então agora eu vou tomar um cafezinho de leve, deixar para almoçar ou exagerar na janta, né? A nuvem é a mesma coisa. Ele é um buffet all inclusive que você vai lá e se não tiver um controle, você usa o que der na cabeça. Então, a primeira técnica de redução é você saber da sua necessidade. Então, é negócio isso, né? Um segundo ponto é o que a gente chama do famoso right sizing. Muito do que acontece na nuvem é você ter, por exemplo, né, a jornada da nuvem. Você tem uma VM dentro de casa, você pega essa VM e leva essa VM para uma instância lá na nuvem. Qual que é a primeira coisa que acontece? Aqui eu tenho X CPU, X memória, muitas vezes não tem esse tamanho de camisa dentro da tamanho de instância. Da nuvem. A gente brinca tamanho t-shirt size, não tem isso na nuvem. Então o que você faz? Você coloca ela numa maior. Com maior, eu vou crescer, eu tenho uma taxa de... Aí é mundo cabeça on-premise, né? Tem uma taxa de crescimento de 10% ao ano, o cara já manda um tamanho de camisa 3, 5 vezes maior. Então é como você foi. Depois de um tempo você ajusta um pouquinho, mas ainda não com segurança. Então a ideia da gente ter uma solução que possa identificar é conseguir te mostrar o que você realmente precisa. Olhando para a sua aplicação, no comportamento dela de 30, 60, de 90 dias atrás, e ajustar. Então, a gente vai colocar... vamos pensar, a gente vai falar de uma solução que ela vai ser o alfaiate das nuvens, né? Vai vir com a fita métrica, vai medir seu ombro, torso, braço, cintura, e vai colocar a sua aplicação em algo que a gente chama do tailor-made, feito exatamente para você, né? A terceira que a gente vai falar, e aí a gente vai mostrar tudo isso ao vivo, tá, galera? Acho que se fosse uma sala de aula mesmo, já deveria ter alguém lá atrás dormindo, né? Mas a gente vai para a parte prática aqui. É fechar a torneira. De novo, né? A gente traz aí a ideia do dev do QA. Legal, tenho que testar. O cara lá criou 3 ambientes para teste. Faz sentido ficar ligado no final de semana, né? Por que eu não crio um padrão de automatização para que sexta, 6 horas da tarde, eu desligue esse ambiente e segunda, quando o cara chegar, ele está ligado de novo, porque eu liguei há meia hora atrás, né? Consigo ter
esse tipo de estratégia. E um outro ponto, que aí fica meio desapercebido, e aí a estratégia de consumo, até onde vale o on-demand, até onde vale o reservado, né? Porque na nuvem tem muito disso, né? Às vezes o custo do reservado ele é maior, mas se a minha aplicação ou o meu momento indique que reservar recursos na nuvem e pagar isso, por exemplo, upfront, é melhor para mim, vamos, né? A gente pode falar aqui de vários motivos. O próprio comportamento da aplicação. A gente pode falar de inflação, de variação do dólar. Perfeito. Então, se eu sei que vão acontecer determinadas coisas, seja no meu negócio, na minha aplicação, ou no momento econômico do país ou do estado, eu consigo ter uma maneira de predizer, apontar, fazer o forecast e falar o seguinte, ó, daqui a 3 meses é melhor você reservar X de recurso e paga isso upfront para você não sofrer com uma variação, seja lá de qualquer fator externo. Excelente. Faz sentido? O pessoal tá acordado no chat aí? Show, galera, faz sentido aí para vocês. Fiquem à vontade, pessoal, de interagir aqui no chat, eu tô acompanhando aqui. E caso vocês tenham qualquer pergunta, interação, pode mandar que a gente vai respondendo aqui na hora, tá? Vamos lá. Então agora vem a parte prática da aulinha, Gabs. Para quem não conhece, a gente tem uma solução de governança de custo, né? A gente chama de BIM. De novo, é uma solução multinuvem. Então, eu quero plugar uma AWS, uma Azure, uma GCP, o próprio Nutanix, porque eu tenho que ter uma governança de custo on-premise também. Transformar a TI como serviço, tarifar, por exemplo, várias áreas, né? Mas, por exemplo, olhando aqui o AWS, a gente falou lá de 4 pilares, né? O primeiro é você usar o que realmente precisa. Então, nesse pilar, o que eu quero ajudar e vou ter o seguinte, né? É ter um filtro aqui para eu poder saber, serviço a serviço, o que eu estou gastando na nuvem, né? Que eu gastei, quando gastei, quem gastou dentro dessa nuvem, né? E aí olhar para uma série de fatores, como diferentes contas que eu tenho, diferentes regiões. Eu estava falando, né, de chamada de API. Esse é um dos gastos que mais ficam escondidos na nuvem, né? Eu posso ter uma aplicação lá, serverless, um PaaS ou alguma coisa que faz uma chamada recorrente, quanto cada chamada está impactando no meu custo, né? Como que você identifica isso? Qual que é a opção de compra? Então, aqui está 100% on demand. Isso daqui faz sentido? A gente vai olhar, né? Transferência de dados, que é outra coisa. Eu vou para a nuvem, mas se eu tiver que voltar, ele me tarifa. Se eu estou numa região A, e as minhas aplicações estão todas na região A, a nuvem não me tarifa. Mas se eu tenho uma outra zona de disponibilidade na região B, a conversa entre essas regiões, ela me tarifa. Então, assim, faz sentido, não é uma boa estratégia a gente colocar o dado próximo. Então, boa parte é esse primeiro pilar da ferramenta conseguir ajudar a entender a necessidade, e não só o uso, né? Um outro ponto, eu acho que é bem bacana também, machine learning, a gente está falando muito disso, pessoal, porque cada vez mais eu quero proativamente entender as coisas. Eu estou falando que eu gastei X dólares até hoje, dia 11, o projeto que eu vou gastar pelo meu padrão de consumo, até o final do mês, para daqui 6 meses. Então, agora eu consigo proativamente ter uma série de insights por serviço, por uma série de fatores aqui, que eu consiga trazer esses pilares, né? A gente olhou aqui, ó, uso e necessidade. Para eu entender, eu tenho que saber o que eu estou gastando e se está dentro do meu padrão. Um segundo, a gente falar de right sizing. Então, esse segundo pilar, eu vou ver no que eu chamo de eficiência, né, no BIM.
que é eficiência? Eu quero olhar duas coisas. O primeiro é o próprio right sizing, né? É olhar para uma determinada aplicação na minha nuvem e ter, por exemplo, o seguinte daqui, ó. Eu tenho aqui uma instância, eu estou tendo aqui a possibilidade de ter um saving de $62 por mês. Por quê? Porque ele está numa instância tamanho de camisa T2 large, nunca consumi mais do que 34%, você poderia facilmente ir para uma T2 não. Isso eu acho fantástico, Marlon, porque uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é a gente ter a cabeça do mundo on-premises na nuvem, né? Quando a gente está subindo qualquer aplicação, né, em um ambiente on-premises, a gente sempre se depara ali com o datasheet do fabricante, com as boas práticas e seguir o by the book. Cara, essa máquina ela tem que ter no mínimo 8 vCPUs e 32 GB de RAM. Isso é o by the book. Para o mundo on-premises, de repente faz sentido. Uhum. Só que quando a gente vai para a nuvem, isso muda completamente, porque se eu subir uma instância de 832 na nuvem, é custo, eu vou pagar por ela. Mas eu vou utilizar de fato esse recurso? Então, isso que você mostrou é extremamente interessante, porque a nuvem ela é adaptativa. Eu tenho que ter a flexibilidade de aumentar e diminuir de acordo com a minha necessidade. Poxa, o projeto T0, preciso de uma T2 large no início do projeto? Exatamente. Por que não começar com uma T2 Nano e ter esse crescimento e um investimento da melhor forma, né? Isso é fantástico, assim. E mais uma vez, né? Tudo SaaS, em cima de machine learning, a solução trabalhando para você. É como se fosse o seu braço direito ali no dia a dia, né? Exatamente. A ideia é essa, né? De novo, trazendo o Gartner. Cada vez mais a gente vai ver erros de automação. Vamos combater fogo com fogo. A gente põe automação para combater erros de automação, que é essa a ideia, né? Então, quando ele aponta, ele não fala só para mudar, ele dá um indício, ele mostra como fazer isso. Evidenciando, né? Ele dá evidência e te mostra o passo a passo, né? Como você vai fazer para mudar a distância. A gente deu o exemplo mais simples e básico, né? Mas existem outros serviços que você pode otimizar na nuvem e ele vai listar cada um baseado no padrão que ele aprendeu, né? Uma coisa é você fazer o right size, outra coisa é você chegar aqui e falar o seguinte, né? É fácil você ir lá e tirar um snapshot porque faz parte da sua estratégia de segurança, que faz parte do FinOps também. Faz sentido você deixar ele lá por 60, 90 dias? Não faz mais sentido. Exato. Então ele vai me listar quais são os potenciais snapshots que eu tenho, a idade deles, que você pode simplesmente eliminar. E aí, para algumas operações dentro da minha nuvem, eu posso fazer a partir do próprio BIM. Você não precisa ir lá na console, botão eliminar, ele vai lá e vai apagar o snapshot que ele apontou, né? E para isso ele vai mostrar um monte de coisa. Você criou um load balance que você não tem atividades a X tempo. Faz sentido, você poderia estar ali economizando. Então tem muita coisa que eu vou ajustar no botão e tem muita coisa que eu vou eliminar. E ele vai me mostrando o quão eficiente eu estou na nuvem em relação às indicações de eficiência que ele está me mostrando, né? Então, isso é algo bem bacana. Voltando à pergunta do Valdo, né? A ideia do BIM, ele sempre foi se autopagar, né? Uhum. Então, eu vou investir, lógico, numa subscrição, só que, assim, eu quero ter uma média de 25% a 30% de redução de consumo na nuvem. Imagina, pega o que você gasta na nuvem. Eu consigo uma ferramenta que vai te dar uma média de redução de 25% a 30% no primeiro ano. Praticamente se pagou a solução. Exato. Dependendo do tamanho do seu consumo, né? E o ponto não é só esse. Tá bom, você não fez nada. Então, você tá lá gastando. Lembra, né? Primeiro slide. As empresas vão gastar 25% a mais do que deveriam por uma falta, né? No mínimo. O Gartner fala do que do que você deveria, por falta de
uma estratégia de resiliência de custo. Eu estou te falando que eu vou reduzir isso daí. Então, imagina, você não fez nada. Então, você gastou 25% a mais no primeiro ano. No segundo ano, você vai continuar gastando 25% a mais. Então, se no primeiro ano eu já te dou essa eficiência de 25% a 30% na média do BIM, lógico que aqui tem vários fatores, né? Quantidade de alteração, tamanho, mas a média é 25% a 30%. É uma eficiência que eu vou continuar mantendo ano após ano, e ao invés de eu propagar um erro financeiro, eu estou trazendo esse retorno para dentro da companhia, né? Então a gente mostrou aqui que eu consigo fácil fazer uma comparação do que eu uso versus a necessidade, que eu faço um right sizing, elimino o que eu não preciso, como que eu fecho a torneira, né? Aqui entra a parte de automação, que eu posso simplesmente chegar e criar o que eu chamo de uma esteirinha low code, que eu vou fazer justamente o seguinte: eu vou juntar quais recursos eu quero e eu vou dar um comando. Quando que eu quero que isso aconteça? É recorrente? É uma vez, né? Então, dentro do BIM, eu tenho um montante de ações que eu posso fazer, inclusive algumas customizadas, que eu vou começar a criar um template para falar qual nuvem que vai ser, qual serviço, qual que é o parâmetro, né? Região, o que eu quero fazer. E aí ter um monte de ações que eu posso fazer, tanto em low code, tanto como em script, para poder automatizar algumas ações, como, por exemplo, essa daqui que eu tô mostrando aqui, que se eu consigo editar ela aqui. Isso aqui cara, odeio, Marlon, odeio script, odeio. Parte de... Como que é a matéria? Eu até esqueci o nome da matéria para o meu bem... desenvolver... Para o meu bem mental. Mas na faculdade eu fiz 3 vezes a mesma matéria, que era C++. Odiava e odeio até hoje. Eu não gosto. Mas, por exemplo, você pode vir aqui e ter telinhas que você vai puxar e vai trazer uma ação sem que você tenha que fazer script. O que ele vai fazer? Você vai puxar e criar uma ação, ele vai te traduzir, porque você pode querer customizar algo ou lançar isso para uma outra ferramenta, né? Mas se você não quiser, é uma caixinha simples. Quais são as instâncias ou o grupo de instâncias? Aí você pode trabalhar com tag. Qual que é a ação? Quer fazer alguma notificação, mandar isso para um e-mail, atrelar um Slack, alguma coisa. E ponto, galera. Você fechou a torneirinha. Então, chegou lá sexta-feira, 6 horas da tarde, dá um shutdown nessas instâncias. Segunda, antes do dev chegar, a instância tá ligada porque você ligou meia hora antes. Legal. E vida que segue, cara. É menos uma conta que tá chegando para você. E aí, a última, que é algo muito mais holístico, né? Como que eu vou determinar se eu vou pagar um demand ou se eu vou pagar reservado, né? Você vai se beneficiar do machine learning, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando para a aplicação ou para as aplicações e eu vou trazer para você um break-even baseado no seu consumo de utilização, quantos créditos você tem, para falar o seguinte: hoje você está no on-demand e está sendo benéfico. No mês 8, vai ser mais vantajoso você ir para um reservado. Ponto. Quando chegar no mês 7, você vai reservar instâncias, mudar o seu plano de consumo, não é nem aplicação, o seu plano de consumo baseado numa análise de um break-even que eu estou te passando sem que você tenha que fazer nada mais para isso, porque eu estou olhando a sua aplicação e entendendo como ela funciona, né? Então, assim, a gente soma essas 4 técnicas e eu te entrego uma única ferramenta que vai te ajudar a fazer esse tipo de controle, né? E a cerejinha do bolo,
tem duas cerejas aqui em cima, né? Eu consegui realmente trabalhar com o conceito de chargeback, né? Montar unidades de negócio, dividir por centros de custos, e mostrar realmente o que cada um consumiu, né? Dentro dessas nuvens. Então eu tenho uma BU de dev, tenho 2 centros de custos ali, porque é um dev para cá, um dev para lá, e eu mostro o que realmente foi consumido e tarifa essa unidade baseada num relatório que vai vir pronto já do BIM. E chargeback é o que aconteceu, né? Só que eu posso aqui também ter um conceito do que eu chamo de budget, de falar o seguinte: já que eu projeto, por que eu não já planejo o ano fiscal inteiro, falo quanto você pode gastar por trimestre e eu vou te dando insights de quanto você gastou, quanto você deveria ter gastado, quanto você estourou. Excelente. E criar uma política aqui, por exemplo, se você chegar dentro do primeiro trimestre e atingir 70% de utilização, abre um ticket no ServiceNow, alerta todo mundo, né? Seja proativo, manda um e-mail, pode ser, ou né, quem tem uma ferramenta de ITSM, integra o BIM e já cria uma esteira para falar, o gerente da unidade, o diretor, o CIO, tá bom, você atingiu 70%. Por quê? Proativamente você retroalimenta e fala por causa de um desvio do negócio, ou por que não? Porque tem uma torneirinha aberta aqui. Vamos agora fazer o assessment. É uma maneira mais inteligente de você trabalhar e ter os custos de novo aparado da sua nuvem semanalmente, ao invés de você esperar um ano para saber que a desgraça aconteceu. E evitando um Shadow IT, por exemplo, né? Que ainda existe isso de fato, é uma realidade, né? Ainda mais quando a gente dá autonomia para um time de desenvolvimento, um time de QA ter acesso a essas nuvens, Marlon, a gente... Quem sabe a história. Ele tá aí? E tá por aqui, eu acho que... Abração, meu amigo, meu xará. Nosso xará tá aí. E inclusive, quando o time de dev tem essa autonomia, assim, é nato que a gente vai ter um Shadow IT, o gerente de TI, o gerente de operações não vai ter total visibilidade e a gente consegue evitar exatamente isso. Poxa, eu estou segregando aqui o centro de custo da área de dev, eu estou criando thresholds para me alarmar quando aquele consumo vai exceder e eu consigo, de fato, ter uma resposta para a área de negócio de, poxa, tá vendo o quanto você está consumindo de tecnologia? Me ajuda nessa conta, né? Me ajuda aí. Dividir a fatia do bolo ali para todo mundo, né? É isso aí. Excelente. E aí, tava falando com um cliente, ele falou, o CIO me ligou e falou que eu que eu tô devendo para ele, né? Um gerente de área. Não basta o Serasa me ligando no CPF, agora o CIO me ligando para falar que eu tô devendo para ele no CNPJ também. E aí ele deu, né, um exemplo, mas ele falou assim, tá bom, eu sou um custo, mas, por exemplo, eu investi em ferramentas de segurança. Semana passada eu identifiquei um ataque de DDoS, a ferramenta identificou, a gente tem 4 links, isolou um, e vida que segue, ninguém viu, né? Qual que seria o custo se a gente não tivesse uma estratégia de segurança, uma solução para identificar determinados ataques, de um dia parado, uma semana, né? Aí eu falei para ele, tô te devolvendo o dinheiro no ataque que eu preveni. A ideia, cada vez mais, é que a gente possa ser realmente um retornador, se existe essa palavra, de investimento, porque cada vez mais a gente está ali fazendo um tuning, né? Nas nuvens, independente se é dentro ou fora de casa. E aí, com isso, Gabzinho, tendo essas técnicas de redução, a gente vai para o resuminho da aula, que assim, a gente tem que trabalhar em pilares, né? Aí é quando o aluno acorda, né? Quando o professor fala do resumo da aula. Avaliar, conseguir entender causa raiz, conseguir extrair relatório de impacto. Monitorar, a gente ter ferramentas que te entreguem métricas, logs, que possam olhar passo a passo do que está acontecendo e a gente conseguir atuar de uma maneira proativa, né, a cada incidente de uma forma rápida e
de preferência automatizada contra os principais ataques, né? Era um pouquinho aí do conteúdo, pessoal. Como é uma aula, vai ter lição de casa, né? Queria deixar para a galera aí, para quem teve interesse, se algum tema interessou, a gente tem aí para casa a lição. Uma ferramenta que chama Nutanix Test Drive. Pode pôr no Google, Nutanix Test Drive. A gente tem para cada tema que a gente conversou aqui, segurança, dados, que é o Nutanix Files, esse que eu estou plotando aqui na tela, visibilidade de custos das nuvens. A gente tem uma caixinha de areia, um sandbox, que é só você colocar seu e-mail, iniciar, por 4 horas você pode ter uma demo navegada dentro da solução. É um ambiente real que a gente provisiona na hora. Você pode até esquipar, pular a parte guiada e fazer por conta própria, dos principais pontos que a gente conversou aqui. Assim, é de graça, é ágil, é on demand a qualquer momento. Qualquer tema, se fosse, pô, isso aqui eu gostaria de dar uma olhada, vai lá no Nutanix Test Drive, é só escolher o tema que mais apetece e você vai lá e testa, tá? Show. E vamos abrir para pergunta, cara? A gente tem algumas aí? Joguei aqui no chat, pessoal, para vocês, quem quiser, como o Marlon comentou, né, testar na prática cada uma dessas soluções que a gente passou aqui, tá o link aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, qualquer interação, fiquem à vontade. A gente já está indo para a nossa reta final desse Masterclass, né? Vamos dar início aí ao sorteio e tudo mais. Mas caso tenha algum tema que vocês queiram perguntar, que não foi abordado aqui, pode interagir aqui no chat que a gente responde e fique à vontade. Mas fazendo um wrap-up, né, até aproveitando, Marlon, quando a gente tem esse tema, orquestração de nuvens, né, a gente tem uma série de pilares que abordamos hoje, né? Sim. Segurança, toda a estratégia de governança de custos, automação, previsibilidade, até mesmo para gestão de dados. Poxa, eu quero fazer uma tierização de dados, dados de 30 dias, 60 dias, fica dentro de um repositório dentro de casa, passou, envelheceu, eu mando isso para a nuvem. Ou seja, a orquestração de nuvens, ela envolve vários pilares, né? E a gente não pode deixar de lado esses pontos, né? Segurança, orquestração, governança. Por isso que lá no começo eu falei da pergunta do Valdo, né? FinOps, ela nunca vai ser um produto, vai ser uma estratégia. Exato. E a estratégia do inglês estratégia, do grego vai muito do que você quer combater. E muitas vezes a sua guerra, ela é diferente do amiguinho do lado, da empresa do lado, né? De novo, se a gente voltar para esse quadro aqui, do lado esquerdo, quando eu vou mapear as vulnerabilidades, depende da maturidade do meu time, depende do impacto da aplicação para o meu negócio. E com isso, e como depende, e como a gente tem várias formas, e aí fazendo já o merchan, né? A Nutanix, ela vem remodelando tanto o portfólio de produtos quanto o portfólio de licenciamento. Imagina que tudo que a gente viu aqui hoje, eu tenho uma licença única. A gente chama do NCP Ultimate. Eu licencio eu pego uma licença e eu pego vários produtos, né? Eu vou pegar o BIM, eu vou pegar parte do Analytics, da governança de dados, eu vou pegar a estratégia de proteção, de snapshot, eu vou pegar uma ferramenta de orquestração mesmo, de transformar a minha nuvem num marketplace, ou as minhas nuvens num marketplace único, numa licença. Exato. Então, assim, qual que é o Valdo perguntou do custo, né? Antes de falar do custo, e aí quem conhece a Nutanix, quem conhece a Poplo, sabe que a gente vai investir um grande tempo em entender, né? Exato. Porque a gente não quer chegar e vender um caminhão de soluções que vão ficar encostadas. É muito comum a gente ouvir feedbacks de quem já é cliente Nutanix e Poplos, da eficiência das nossas soluções, porque a gente investe um bom tempo em tentar entregar o que realmente o cliente precisa, né?
a história do uso e da necessidade. Então, assim, o custo ele é muito relativo, mas a estratégia de licenciamento hoje no Tanix, para mim, faz muito sentido, né? Pega uma licença, leva tudo e aplica na sua estratégia de batalha, né? No que faz sentido no seu negócio. Então, para mim, é o que mais chama a atenção hoje, ô Gabs. Excelente, cara. Excelente ponto. Bom, acho que é isso, né? É isso aí. Maravilha. Galera, agradecer mais uma vez aí todo mundo que ficou com a gente até o final. Eu espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Obviamente que vão ter novos temas voltados a essa jornada de nuvem, né? A gente abordou muito sobre FinOps, sobre uma estratégia de fato, né? Para FinOps. E um ponto legal, né? Se você tem algum colega, ou até mesmo o seu gerente que não pôde participar desse Masterclass de hoje, esse material ele está sendo gravado, então todo esse conteúdo de hoje vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então você pode assistir depois com mais calma, compartilhar com algum colega aí da sua empresa. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente sempre está divulgando a programação desses conteúdos, né? Então, o mês que vem vai ter mais temas, a gente sempre vai navegar entre os fabricantes de atuação aqui da Populus, né? Como eu falei no início, esse Masterclass ele foi uma continuação da nossa live que nós tivemos há um mês atrás, 2 meses atrás. Então, vocês vão notar que sempre vai ter essa jornada, a gente abrindo uma live, uma discussão de um assunto, depois a gente marcando o Masterclass para entrar mais na prática, né, demonstrando ali para vocês. Então, espero que vocês tenham curtido. Mandem feedbacks para a gente, pessoal. Assim, o feedback de vocês é extremamente importante para a gente cada vez mais melhorar a nossa dinâmica, melhorar o conteúdo que a gente está trazendo. A gente sempre é drivado por vocês. Então a gente sempre abre discussões, poxa, o que tá pegando aí? Qual que é o assunto que vocês querem ouvir? E a gente endereça isso dentro de casa e traz para discutir aqui com vocês. Então, mais uma vez, obrigado. Marlon, valeu aí pela participação. Eu que agradeço, Gabs. Agradeço demais. A casa é sua, né? Na verdade, você já é de casa, né? Muito bem tratado aqui. Show de bola. Gabs, só agradecer primeiro o tempo de todo mundo aí, que você falou, né? Ficar 1h30 com a gente aí. Primeiro, eu espero que o assunto tenha sido válido. Depois, agradecer vocês por esse espaço aí. A Populus é um dos principais parceiros no Tanix. E esse tipo de abertura de evento, de animação que vocês têm, de falar das nossas soluções, é bem bacana, né? Me sigam lá, pessoal, no LinkedIn. Vou ficar bem grato e feliz aí de fazer parte da rede de vocês. Estou sempre compartilhando aí alguns materiais bem bacanas nesses temas aí, FinOps, segurança, né? E espero vê-los em breve aí, todos, tá? Muito obrigado. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. O Fernandão mandou uma mensagem aqui. Pô, tira meu nome da blacklist. Cara, participa aí, é sorte. E, cara, é injusto ouvir isso, porque o Fernando já ganhou umas 2, 3 vezes, cara. Quem não reclama. Pô, né? Ganhou o videogame. O Juliano ganhou o videogame, né? Mas, senhores, obrigado aí pela participação. Tamo junto. E fiquem ligados aí nas nossas redes que vai ter mais lives, vai ter mais conteúdos. Ó, o pessoal compartilhou aí o nosso LinkedIn. Então já tá no chat aí, Marlon. Bacana, legal o LinkedIn demais. Do Marlon, o meu LinkedIn. Então, sigam a gente sempre posta também novidades. E obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado, um abração galera. E boa semana a todos. Valeu.